Mateus, capítulo de número 12, a partir do verso de número 38, e conforme eu faço sempre esse pedido, deixa a Bíblia aberta aí durante toda a ministração. Nós vamos dar continuidade à nossa série de parábolas. Hoje, se eu não estiver enganado, é a 55ª parábola. 55 parábolas que já foram ministradas aqui. E hoje nós vamos falar da parábola de Jonas e da Rainha do Sul. Mateus 12, do 38 ao 41. Todos acharam? Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal, senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A Rainha do Sul se levantará no dia do juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Amém. Só um lembrete aqui que o pastor Mateus e Adriana me deram: a sala das crianças está aberta, se alguma mãe precisar. Se alguma criança chorar aí, quiser levar para lá, está aberta lá. Alguém leia para mim aí, por favor, o verso 38. Algum irmão, leia para mim o verso 38. Quiséramos ver da tua parte algum sinal. Tem alguma palavra, alguma Bíblia aí que no lugar de sinal está a palavra milagre? A Bíblia da Patrícia, leia para nós, Patrícia, por gentileza. Queremos ver o Senhor fazer algum milagre. A maioria das Bíblias, eu acho, com exceção da Patrícia, fala milagre. Daqui a pouco eu vou explicar algo que eu estive precisando. A parábola de hoje, pastor Mateus, ela foi contada por Jesus em resposta a um pedido feito por mestres da lei. Na minha versão está escribas e fariseus, mas algumas versões aí não aparecem esses dois grupos religiosos. A minha versão diz escribas e fariseus.
vieram até Jesus, Eustáquio, e pediram: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. É bom destacar, Bruna, que essa não foi a única vez que religiosos ou líderes do judaísmo pediram a Jesus que fizesse um sinal. Se você abrir a tua Bíblia, Mateus, o mesmo Mateus, 4 capítulos depois, Mateus 16, e o verso 1, diz que fariseus e saduceus, dois grupos religiosos que divergiam tanto em questão política quanto em questão teológica. Os fariseus e os saduceus viviam se divergindo tanto politicamente quanto teologicamente. Mas em Mateus 16:1 diz que esses dois grupos vão até Jesus, Giovanni, e pedem um sinal do céu. Chega até Jesus e faz a mesma petição: nós queremos ver um sinal do céu. Vou pedir o pastor Mateus para ler em voz alta aí a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 22, porque Paulo mais tarde vai ratificar que os judeus pediam sinais. Então essa não foi a única vez que eles pediram sinal. Lê para nós aí, pastor Mateus. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Olha só, tanto os judeus buscam o quê? Sinais. E os gregos pedem o quê? Sabedoria. Adriana, não foi a primeira e não foi a única vez que eles chegam até Jesus com essa petição. Eles olham para Jesus, Dorival, e falam assim: nós queremos ver da tua parte algum sinal. Amém, irmãos? A primeira coisa que eu vou ir bem calmo aqui, para você entender, essa não foi a primeira e não foi a única vez que liderança do judaísmo chega, Ednete, pede para ver um sinal, Rose. Não foi. Eles viviam pedindo sinais. E aí eu pedi aqui para alguém ler uma versão diferente com a Bíblia da Patrícia, porque apesar de algumas Bíblias, preste atenção, apesar de algumas Bíblias em português traduzirem a palavra sinal por milagre, eu vou dar dois exemplos. A Bíblia TB, tradução brasileira, ou a King James, eu não sei qual é a da Patrícia, mas a Bíblia TB, tradução brasileira, e a Bíblia King James vai traduzir, Marli, a palavra sinal por milagre. É da nova tradução da linguagem de hoje. Então, mais uma aí, três, não. King James, tradução brasileira, e NTLH. No lugar da palavra, Elias, sinal, está a palavra milagre. Todavia, olha aqui para mim todos agora, acredita-se que, na verdade, Roberto, eles não queriam apenas um milagre. Eles queriam algo muito maior do que um milagre. Eles queriam um sinal. E daí a pouco eu vou explicar a diferença de sinal para milagre.
Sabe por quê? Milagres, por exemplo, irmão Moacir, milagres de cura de enfermos e exorcizar demônio, era muito normal na terra da Palestina. Deixa eu falar algo que não fica escandalizado, não. A tradição judaica, ela vai dizer que Jesus não foi o único curandeiro que peregrinou naquelas terras. Na época de Jesus, havia alguns curandeiros que faziam milagres. Jesus não foi o único. Havia outros que faziam milagres. Algumas literaturas rabínicas, por exemplo, a Mishnah e o Talmud, fala de profetas que faziam milagres. Por exemplo, tem um profeta lá chamado, eu coloquei aqui, Oni. Esse profeta, esse homem chamado Oni, ele está ali mais ou menos no ano 70, portanto, quase na época de Jesus. Esse homem chamado Oni, ele ficou conhecido como o homem da chuva. Porque a tradição fala que Israel viveu um momento de seca, não chovia, como aconteceu nos dias de Elias. E o povo judeu vai até Oni e pede ele para chover. E ele vai, a exemplo de Elias, ele vai orar e pedir chuva. Sabe o que aconteceu? Ele orou, pediu chuva, não choveu. Ele fez um círculo, e por isso ele ficou depois conhecido como aquele que fazia círculos, o desenhador de círculo. Ele desenhou um círculo, entrou para dentro do círculo, Rafaela, e disse assim: eu não vou sair daqui antes que a chuva caia. E ele começa a orar, de repente, Ricardinho, disse que começou a chuviscar. Aí Oni, ele olha e fala assim: Senhor do Universo, não foi isso que eu pedi a você. Eu juro pelo teu grande nome que eu não sairei daqui até que tenha piedade dos teus filhos. E ele continuou orando a Deus. E de repente caiu uma chuva torrencial. E ele disse: não é isso que eu pedi. Eu quero chuva para encher as cisternas, para encher os fossos, para encher as grutas. E a tradição judaica vai dizer que ele orou tanto, que choveu tanto, que Israel teve que sair de Jerusalém, de tanta chuva que caiu. O que eu quero dizer com isso? Não, Jesus não foi um caso único. Tem gente que acha que Jesus foi o único que curou, que expeliu o demônio, que fez sinais. Não. Na época de Jesus, há registros de pessoas que também fizeram milagres. Além do mais, nós estamos falando de grupos religiosos, e eles sabiam de cor e salteado dos milagres da época de Moisés, da época de Elias e da época de Eliseu. Agora, se vocês prestar atenção, nós estamos no capítulo 12 de Mateus, no capítulo 8 e 9. O que Jesus fez? Curou enfermos, expeliu demônios,
apaziguou tempestades. Jesus fez muitos sinais. Na última parábola que eu ministrei aqui, eu falei o que Jesus fez. Curou leprosos, curou a sogra de Pedro. Então, vocês acham que os fariseus não sabiam disso? Vocês acham que eles não tinham visto isso? Além do mais, irmã Márcia, no capítulo 12, no próprio capítulo que está a parábola de Jonas, Jesus curou um homem da mão mirrada. Se você ler a cura do homem da mão mirrada, ela foi dentro da sinagoga. Portanto, lá dentro da sinagoga, Yuri, tinha o quê? Líderes religiosos. E se você continuar a leitura, você verá no verso 22, que Jesus, Mateus 12, 22, Jesus curou um endemoniado que era cego e surdo. A pergunta é, Patrícia, esses homens já tinham visto de tudo. Cura de cegos, cura de leprosos, Jesus expelindo demônio, Jesus curando um homem da mão mirrada. Então, esses camaradas aqui, eles já sabiam dos milagres que Jesus havia feito. O que eu quero dizer novamente aqui? Jesus não era um caso único. Jesus não foi o único que curou. Jesus não foi o único que expulsou demônio. Os fariseus, os mestres da lei, Elias, sabiam de outros que faziam isso. E aí, pastor Júnior, por que eles chegam até Jesus e perguntam e pedem um sinal? Peraí, mas vocês já viram tudo que eu fiz. Cego enxergando, paralítico andando, surdo ouvindo, demônio sendo liberto, Giovanni, e o povo está querendo um sinal. E é aí que eu vou fazer diferença entre milagre e sinais. A palavra sinal na língua hebraica é ot. Repete comigo, ot. Ot. O que é ot, pastor? Ot é portento ou prodígio. Preste atenção, eu vou falar aqui. Sinal é muito maior do que um milagre. Sinal é algo muito maior do que um milagre. Na língua grega, Bruna, Lorival, sinal é semeon. Repita comigo, semeon. O que é semeon, pastor Silas? Semeon é, na língua grega, é marca identificadora. No período interbíblico, Noranei, no período interbíblico, surgiram várias expectativas messiânicas. Dentre elas, que o verdadeiro Messias ia fazer coisas que nunca foram feitas. O verdadeiro Messias, ele faria sinais que nunca tinham sido feitos. É por isso que eles chegam agora e falam assim: nós queremos ver da tua parte algum sinal, não milagre. Milagre ele já viu. Milagre já era coisa normal. Eles querem ver o que, pastor Mateus? Sabe o que eu acho? Vou dar minha opinião. Eles queriam ver algo do tipo pedra transformando em pão. Ou Jesus subindo no pináculo do templo
pulando lá embaixo e os anjos agarrando ele. A mesma coisa que o diabo propôs para Jesus lá na tentação é que eles querem ver. Eles querem ver um show. Eles querem ver Jesus fazer algo extraordinário. E aí eu estava lendo o Dr. Carson. Ele vai dizer que um escrito posterior vai dizer que o verdadeiro Messias ia subir no pináculo do templo. Imagina a cena, o Messias subindo no pináculo do templo, pulando lá embaixo, e os anjos vindo e agarrando. Se Jesus faz isso, não precisava nem ir para a cruz, não. Se Jesus fizesse isso, ele seria aclamado o rei, o Messias. Todavia, esse pedido era aviesado. Esse pedido, irmão Moacir, quero ver um milagre, um sinal corrigindo. É um pedido, preste atenção, de incredulidade. Incredulidade. Eles estavam diante do verdadeiro Messias e eles estão incrédulos, cegos. Jesus acabara de curar um homem na sinagoga, um homem da mão mirrada. Jesus acabou, Leidiane, de curar um endemoniado que, além de endemoniado, era cego e surdo. E eles viram tudo isso e ainda estão querendo ver um sinal. E aí eu falei com meu pai e a Diana, sexta-feira, quando a gente foi na igreja do Enéas, há uma palavra que quase não é falada dentro das igrejas. A palavra é taumaturgo. Taumaturgo. E eu falei assim, meu pai até assustou um pouco. Eu falei, sabia que Jesus foi o maior taumaturgo de todos os tempos? O que é taumaturgo? Taumaturgo significa operador de milagres. Jesus foi o maior taumaturgo da história. E aí eu fiquei encantado, pastor Mateus. É por isso que eu gosto muito de estudar. Sabe por quê? Só no livro do profeta Isaías, há aproximadamente, Diana, 125 profecias messiânicas. 125 profecias que apontavam para Cristo. E dessas profecias, algumas delas falavam que o Messias seria poderoso em milagres. Por exemplo, Isaías 35, versos 5 e 6, diz que o Messias ia curar cego. Vamos ler para nós aí, pastor Mateus. Isaías 35, verso 5. Isaías 35, verso 6. Diz que o Messias ia curar cego, surdo, coxo e mudo. Leia para nós, por favor, Isaías 35, 5 e 6. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Olha só, os cegos enxergariam, os surdos ouviriam, os coxos andariam, e a língua do que era mudo, que seria solto. Repita comigo, vamos dar uma de pastor Mateus aqui. Repita comigo, o Messias faria muitos sinais. E Jesus fez isso? Fez.
curou cego, surdo, coxo, mudo, apaziguou tempestade, expeliu o demônio, e agora a turminha está querendo ver um sinal ainda. E tem mais. Isaías, Bruna, 61, diz que o Messias, ele proclamaria liberdade aos cativos e abriria a prisão aos presos. Tem um historiador, que já foi citado aqui, Flávio Josefo Lourdes. Sabe como é que Flávio Josefo, pastor Mateus, se refere a Jesus? Como feitor de obras extraordinárias. Irmãos, Jesus fez coisas. Deixa eu falar para vocês. A tradição judaica coloca Moisés lá em cima. Moisés é o cara, Marli. Alguém tem uma ideia de quantos milagres são atribuídos a Moisés? Alguém tem uma ideia? 62. A tradição judaica fala que Moisés realizou, é claro, pelo poder de Deus, Moisés realizou 62 milagres. Todos os outros profetas, e aí você pode juntar Elias, Eliseu, que fez muito mais milagres do que Elias, pode juntar a profetaiada toda, que deu 60. Moisés fez 2 milagres a mais do que qualquer profeta na história. Mas Jesus vai fazer um milagre que nem Moisés fez. Jesus ele faz, sabe o quê? Já foi pregado aqui. Jesus ele vai, Adriana, Patrícia, curar um cego de nascença. João capítulo 9. E alguns falavam que uma das marcas, presta atenção, Duda, uma das marcas do Messias é que ele ia abrir o quê? Os olhos a um cego de nascença. Aquele cego, quando foi curado, a liderança pegou ele, apertou ele, pressionou ele, e ele olha e diz assim: vocês são cegos. Eu era cego, agora eu vejo. E ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer assim: desde que o mundo é mundo, não se sabe de um cego de nascença que voltou, que começou, aliás, a enxergar. E aí eu fui pesquisar. No Antigo Testamento, num período lá, eram raríssimas as curas de cego. Só tem dois. Sabe aonde? No livro, Rosália, de Tobias, que a gente nem tem na nossa Bíblia. Não era normal cura de cego no Antigo Testamento. Aí agora vem Roberto, Jesus, e cura um cego de nascença. Isso era para ser a maior, ou uma das maiores provas que ele era quem? O Messias. Quando Jesus curou o cego de nascença, isso aqui eu vivo. É como se ele dissesse assim: está aqui alguém que é maior do que Moisés. Está aqui alguém que é maior do que Moisés. O que Jesus fez, nem Moisés conseguiu fazer. E agora a turminha, Leidiane, chega, está parecendo um crente neopentecostal,
que tem que ver para crer, né? Nós queremos ver da tua parte um sinal. Aí Jesus, Tonho, olha como eu gosto de Jesus. Eu acho que Jesus quando eu olho para Jesus, é mais ou menos Porsche, Paulo Júnior. Jesus olha para eles e diz assim: uma geração má e adúltera me impede um sinal. Olha a resposta de Jesus, editante. Uma geração má e adúltera me impede um sinal. Irmãos, essa turminha aqui, preste atenção, no capítulo 12, o que Flávio Joséfo chama de obras extraordinárias, o que nós chamamos de prodígios, milagres, sabe o que essa turminha chamou? Obra de Beelzebu. Jesus curava, quem está operando é Beelzebu. Jesus expulsava demônio, ele expulsa pelo poder de Beelzebu. O que essa turminha estava vendo, que a gente sabe, que a gente crê que é milagre, é sinal, é portento, eles chamavam de Beelzebu, obras de Beelzebu. Sabe o que é isso? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Tem gente, né? Quando eu era lá moleque, o dia que eu ouvia a doutrina, né, da blasfêmia contra o Espírito Santo, eu ficava, será que eu já blasfemei? Ai, Jesus do céu, o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. E eu ficava aquilo na cabeça, Ricardinho, será que eu já blasfemei? Porque se eu já blasfemei, eu estou perdendo meu tempo na igreja. E o que é, pastor Silas? O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É atribuir ao diabo aquilo que é obra de Deus. É isso que eles fizeram. O problema, Diana, é que a cegueira, preste atenção, a cegueira dessa liderança levou ela a um pecado pior, que é o pecado de blasfêmia. Jesus do céu, meu esposo travou. Aguenta a mão aí. Tecnologia é ruim por isso, né? Ah, meu pai, me ajuda. Travou, irmão, vou ter que parar de pregar. Vou ter que fazer igual o profeta Oni. Não vou sair daqui se não voltar. Aí, voltou. Mas tecnologia é bom de vez em quando. Deixa o camarada na mão. Então, olha aqui. Jesus, vamos voltar aqui. Jesus olha para eles e diz assim: uma geração má e adúltera. Que acusação forte. E aí, pastor Júnior, o Blake Kinner, que eu presenteei você e o pastor Mateus, ele diz o quê? Que era normal um rabino devolver a acusação. É igual debate político. Você já viu os outros? Debate político. Eles olham, e se você olhar aí, olha dentro da Bíblia, eles chegam até Jesus e chamam Jesus de quê? Mestre. Mestre. É igual aqueles políticos que pedem a palavra lá na Câmara ou no Senado e falam assim:
Vossa Excelência é um safado. Usa um pronome de tratamento, mas depois o quê? Dá uma lenhada, né? Vossa Excelência, meu pai gosta de ver, né? Vossa Excelência não vale nada. Vossa Excelência é miserável. Eles chegam até Jesus, Ricardinho, e falam assim: mestre, que bonito. Está reconhecendo que Jesus é mestre. Mas, na verdade, eles estão provocando ele. É tentando ele. Aí o que Jesus faz? Jesus vai devolver. Por quê? No mesmo capítulo, eles acusaram Jesus de endemoniado. Eles olham para Jesus e falam: ele é endemoniado. Ele expulsa pelo Espírito de Beelzebul. Aí Jesus olha e fala assim: sabe quem é servo de Satanás? É vocês, uma geração má e adúltera. A pergunta é: por que Jesus chamou eles de adúltero? Será que é pecado sexual? Será esse termo adúltero aqui, geração má e adúltera, fala de pecado sexual? Não. Se vocês lerem no Antigo Testamento, a palavra adúltera, ela é frequentemente usada para descrever a prostituição espiritual e a apostasia. Sabe o que Jesus está falando? Vocês não passam de apóstata. Vocês ficam adulterando a palavra. Vocês estão adulterando o que os profetas falaram. Porque nenhum profeta profetizou que o Messias ia pular do pináculo. É a tradição deles que acreditava que o Messias ia pular. Nenhum profeta profetizou que o Messias ia transformar pedra em pães. É a tradição. E Jesus agora olha: calminho, cambada de adúlteros, geração má. E aí, Leandro, Jesus vai falar o seguinte: nenhum sinal será dado, senão o sinal de quem? De Jonas. O que Jesus está falando essa turma? Irmãos, o amigo do pastor Mateus, Marcos Júnior, pregou aqui. Quem veio? Quem veio? Muito bem. Pregou sobre quem? Jonas. Algumas das histórias bíblicas estão entre as histórias mais conhecidas de todos os tempos. Aqui no Brasil, aqui no Ocidente, até o ímpio já ouviu falar do homem que ficou na barriga do peixe. É difícil ter uma pessoa que nunca ouviu falar da história de Jonas. O profeta ficou 3 dias no ventre, né? Ele fala assim da baleia. E a minha Bíblia fala da baleia. É uma tradução errada, né? A tradução, aliás, a minha versão fala baleia. Nós sabemos que é um grande peixe. Qualquer um sabe dessa história. Até uma criança na escola dominical, eu tinha 4, 5 anos, eu já sabia da história de Jonas. E Jesus agora está usando a história de Jonas, que 3 dias depois foi vomitado vivo numa praia. E Jesus agora vai usar esse testemunho. E a minha pergunta é: será que os escribas e fariseus conheciam essa história? O que vocês acham?
Jesus falou algo que não era de conhecimento deles. Jesus falou algo que era bem difundido nas literaturas rabínicas. Eles sabiam muito bem o que Jesus estava falando. E aí eu coloquei aqui, ao falar em sinal de Jonas, Jesus estava afirmando que o maior sinal, preste atenção, o maior sinal miraculoso que aquela geração ia testemunhar seria a ressurreição. Qual é o maior sinal? A ressurreição. Essa geração má e adúltera vai ver o Filho do Homem ser morto, ser sepultado, mas vai ver ele ressurreto. Jesus está falando de algo que ia acontecer muito em breve. Jesus sabia, irmãos, Jesus não foi para a cruz forçado, não. E a cruz não foi um acidente de percurso, não. A cruz, Jesus sabia desde o início. E agora ele está falando, assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, o Filho do Homem vai morrer, vai ser sepultado, mas ao 3º dia, aleluia, ele vai ressurgir e essa geração verá. Eu vou ressurgir. E aí ele vai citar os ninivitas, pagãos, que diante de um milagre arrependeram. Sabe por quê, irmãos? Eu estava lendo o Dr. Carso, quando Jonas chegou vivo lá em Nínive, eles acreditam que a notícia espalhou. Esse homem chegou aí, passou 3 dias dentro do peixe. E isso gerou o quê? Temor. Isso gerou o quê? Um homem saiu da morte. Irmãos, 3 dias em alto mar, no ventre de um peixe, quem é que vai escapar disso? Então, se esse homem chegou aí, é porque é Deus que trouxe ele. Se esse homem chegou vivo aqui, nós precisamos ouvir ele. E um bando de pagão ouviu e o quê? Arrependeu. E Jesus agora está falando nenhum sinal. E aí eu coloquei aqui o Warren Wiersbe, ele vai dizer que Jonas foi um sinal para o povo de Nínive, pois dentro do grande peixe ele passou, entre aspas, pela morte, sepultamento, e quando ele foi vomitado, ressurreição. E Jesus está falando assim, como Jonas saiu vivo do peixe, eu vou sair vivo. E Jesus vai falar algo que é lindo, irmão Moacir. Está aqui quem é maior do que Jonas. Está aqui quem é maior do que Jonas. E aí Jesus vai usar, e eu vou passar para a parte final aqui da mensagem. Jesus agora vai usar a rainha de Sabá. E eu pergunto a vocês, a história da rainha de Sabá, ou da rainha do sul, é tão famosa quanto a de Jonas?
Não. A história da rainha de Sabá não é tão famosa, mas a minha pergunta é, esses homens são líderes, mestres da lei. Será que eles conheciam a história da rainha do sul? O que você acha que conhecia? Diana, alguém é mestre, conhece? Hã? Aí Jesus, Mateus, diz assim, a rainha de Sabá, ela veio ouvir Salomão. E aí eu fui pesquisar. Diz que essa mulher, ela andou aproximadamente, Noronha e Márcia, a rainha de Sabá andou 3.000 quilômetros para ver a sabedoria de Salomão. E sabe o que a Bíblia fala? Segundo Crônicas 9, no verso 4, diz que quando ela viu Salomão, a sabedoria de Salomão, a casa que Salomão edificou, sabe o que a minha Bíblia fala, Rose? Nailda, diz que a rainha de Sabá ficou fora de si. E a tradição judaica vai falar que ela arrependeu, que ela converteu ao Deus dos judeus. Aí Jesus está falando assim, uma pagã que veio ver um rei sábio, ficou fora de si, mas arrependeu. Aí Jesus vai dizer assim, Pai, está aqui quem é maior do que Salomão. Irmão, isso é lindo. Jesus é maior que Moisés. Jesus é maior que Jonas. Jesus é maior que Salomão. Jesus é maior que Abraão. Jesus é maior do que Júnior Alckmin, do que Mateus Melo, do que Silas, do que Josias. Ele é o maior. Ele não é apenas um curandeiro. Ele é o maior. Aleluia, aleluia. E diante dele temos que nos dobrar. Aleluia, aleluia. Ele é maior, irmãos. Você pode levantar todo mundo direito e declarar, ele é o maior, ele é incomparável, ele é único, ele é Senhor do céu e da terra. Aleluia, aleluia. E por que tem gente que diante dele ainda está incrédulo? Para me encerrar, eu quero fazer alguns apontamentos, como diz o Mateus aqui. Quais as lições? Quais as lições que a gente tira daqui? Vamos lá? Como diz o pastor Enéas, agora eu posso pregar? Amém? Vocês estão doidos para o culto acabar para saber o resultado da eleição, né? Mas está alguém aqui maior do que a eleição. Primeiro apontamento, me ajuda eu a pregar aí. Me ajuda a pregar aí, Tony. Vamos me ajudar a pregar aí. A primeira lição é uma pergunta. Estou aprendendo com o pastor Mateus. O pastor Mateus é benção. A gente vai aprendendo com ele. Ele dando aula aqui de teologia, eu vou pegando aqui. O primeiro apontamento, olha aqui para mim. Sinais
são importantes. Sinais são importantes. Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem trabalha seu carro na varanda? Você não bateu, né? Sinais são importantes. Sim ou não? Hã? E aí, missionário Giovanni, sinais são importantes? São. Pelas escrituras, nós sabemos que são, Adriano. Uma parábola que Mateus pregou aqui, João estava preso, João Batista, o Batista, né? E ele parece que fica meio em dúvida, né? Será que é ele mesmo? E aí o pastor Enéas falou sexta-feira que a dúvida de João é porque eles acreditavam que quando o reino chegasse, a injustiça, não foi isso, Roberto, o Enéas falou? Quando o Messias chegasse, a injustiça ia o quê? Acabar. E Jesus fala assim, o reino está entre vós. Mas o coitado do João foi dar uma de Paulo Júnior, denunciou Herodes, a mulher do Herodes. E o que aconteceu com o João? Chilindrou. Levaram ele preso, João. E agora João olha e fala assim, João manda perguntar, olha a pergunta de João, és tu aquele que havia de vir ou esperemos outros? Qual foi a resposta que Jesus mandou? Mateus 11, do 2 ao 5. Olha a resposta de Jesus. Ide anunciai a João as coisas que ouvis e vedes, Marli. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Em primeiro lugar, sinais são importantes. Sim. Segundo apontamento, agora, ouvido atento aí. Segunda lição que eu aprendo aqui, sinais por si sós nunca levam ninguém à fé. Eu vou repetir, sinais, Toinha, sinais, Toinha, calou, viu? Repita comigo, sinais por si sós nunca levam ninguém à fé. Irmãos, embora sinais são importantes, eles por si só não levam ninguém à fé. Tem gente que fala, eu tenho que ver para crer. Sinais por si só não levam ninguém à fé. Sabe por quê? As duas gerações que mais viram sinais foram as mais incrédulas. As gerações de Moisés. Irmão, pensa num povo Bruna, que viu uma nave vindo do céu todo dia, coluna de fogo para guiar de noite, nuvem de dia, mar vermelho abrindo, praga para dar e vender que vinha sobre os egípcios e não vinha sobre eles. Só Josué e Caleb entraram na terra.
Morreu todo mundo por causa de incredulidade. Cuidado, esse negócio de tem que ver para crer. Cuidado, irmão. Tem igreja aí que é só sinal. E o maior milagre é transformar. Igual um pastor aí famoso, pastor não bispo, ele falou que transformar água em vinho é um desperdício. O negócio é transformar água em dinheiro. Cuidado, esse negócio de... irmã Terezinha, cuidado esse negócio de sinais. As gerações que mais viram sinais, a geração de Moisés e a outra geração de Jesus. Irmão, a geração de Jesus viu sinais. Olha o que diz o final do Evangelho de João, que nem todos foram registrados. Irmão Márcia Elias, o que Jesus fez foi muitas coisas. Esse povo viu Jesus transformar água em vinho. Se você ler Mateus, diz, tem gente que acha que foi só a mulher que tocou na orla. Mateus diz que a multidão toda tocava na orla das vestes e saía curado. Esse povo viu Jesus fazer coisas extraordinárias. Mas pensa numa geração má, adúltera, como diz Jesus, incrédula, cega. Vocês lembram do Gadareno? Jesus chega lá, liberta o Gadareno, ninguém conseguia acalmar ele, ele quebrava algemas, ele botava para quebrar, Jesus chega e fala, sai, o homem é liberto. Os gadarenos olham para Jesus e falam, vai embora, vaza, cai fora daqui. Irmão, olha isso aqui é tremendo. Nem tem gente que pode ver morto ressuscitar, que não crê. Eu provo. A parábola que o pastor Mateus pregou, uma das mais difíceis, né, segundo ele, a parábola do rico e Lázaro. Eles pediram para ressuscitar, manda Lázaro ressuscitar e ir lá falar com meus irmãos. Que Jesus falou? Venha para mim em Mateus, Lucas 16 e 31. Olha o que Jesus falou. Tem gente que pode ver morto ressuscitar e não crê. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ei, irmãos, sinais por si só não levam ninguém a crer. Quer ver em velório? Tem gente, eu já vi isso no velório. Velório de crente. Senhor, se o Senhor ressuscitar, eu vou crer, Senhor. E se ressuscitar, você vai desmaiar, meu filho. Você vai morrer, rapaz. Não tem. Terceiro lugar. Eu vou encerrar em Mateus na ceia. Terceiro lugar. Preste atenção. Pedidos de sinais podem, na verdade, indicar incredulidade. Quem fica pedindo sinal aí é incrédulo. Na verdade é incrédulo. Porque a fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que não se vê. Eu não preciso ver para crer.
Você não precisa ver para ler. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus do mesmo jeito. Em quarto lugar, a parábola, como tantas outras, não é nele, fala de arrependimento. Sabe o que Jesus falou? Os ninivitas ouviram Jonas e arrependeram. A rainha de Sabá ouviu Salomão e arrependeu. E vocês estão ouvindo alguém que é maior do que Jonas, maior do que Salomão, e não se arrepende. Tem gente que vem na igreja quarta, domingo, mas não arrepende. Continua com a vida toda errada, toda torta. Vive de qualquer jeito. A palavra é pregada. Deus fala. Mas essa geração, me perdoe, a geração nossa é uma geração mais adúltera também. Arrependimento. Em penúltimo lugar, a parábola, o sinal de Jonas, aponta para a doutrina incontestável da ressurreição. A maior prova que você poderia ter, você já tem. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Nós andamos aqui para sempre exaltado para sempre adorado para sempre ele vive, ele ressuscitou. Você crê na ressurreição? Quantos aqui creem que ele ressuscitou? Quantos aqui acreditam que ele ressuscitou? E nós vamos celebrar a ceia aqui daqui a pouco, dizendo: ele ressurgiu, ele é o Senhor ressurreto dentre os mortos, ele é o Senhor. Em último lugar, eu orei a Deus agora. Eu deixei o pessoal me ensaiando aqui, fui para casa orar. E Deus falou lá. O que eu vou falar, irmão, não é da minha cabeça. É um recado de Deus para essa igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça o que vai ser dito aqui agora. Preste atenção. Quando Jesus citou, pastor Júnior, Jonas, os ninivitas e a rainha do sul, ou rainha que é a mesma, rainha de Sabá, Jesus falou da existência de um juízo. Jesus disse assim: os ninivitas se levantarão no juízo e condenarão essa geração. E ele disse que a rainha de Sabá vai ressurgir também no juízo para condenar hoje aquela geração. Em último lugar, a parábola fala de um juízo. O juízo de Deus é incontestável. Eu estou preocupado com o que eu estou lendo nas redes sociais aí. Crentes liberais que estão dizendo: eu me recuso a crer no juízo. Deus é amoroso.
Não tem juízo. Como é que um Deus que é amor vai condenar ele? Que eu faço as palavras de Jesus, então. Essa parábola e tantas outras que já foram pregadas aqui. Preste atenção, fala de um juízo. Esse Deus que é amor, ele é santo. Esse Deus que é amor, ele é justo. E por ele ser justo é que tem juízo. Eu estou preocupado com essa geração que anda como se nada tivesse pecado, traindo cônjuges, comprando e não pagando, murmurando com o irmão, caluniando o irmão, puxando tapete do irmão, vivendo em adultério, fornicação, obras da carne, e estão achando que não tem juízo. Não! Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. E Deus me deu um homem do outro, da outra. Me deu uma mulher do outro. Ontem eu dei uma palestra para casais e o reverendo Hernandes Dias Lopes fala que 50% dos casais evangélicos estão vivendo em adultério. 50% dos casais adulterando e acham que não tem juízo. O que importa é o meu prazer. O que importa é a minha satisfação. E viramos uma geração adúltera. Adulterando a palavra. Não tem esse negócio não, pastor. O que importa é o amor. O mulher, o homem, o animal, o não sei o quê. E pedofilia. Crentes pedófilos dentro da igreja. Pedofilias. Eu falei quarta-feira com o pastor Júnior, nós vamos provavelmente começar uma série aqui, às quartas-feiras, sobre as obras da carne. Porque hoje, virou normal, vamos aprontar. E nada ficou oculto. E se ficar oculto aqui, um dia a rainha de Sabá vai levantar. Um dia os ninivitas se levantarão e vão condenar. A palavra de Jesus é essa: vão levantar para condenar. A minha pergunta é: qual a sua posição diante de uma palavra dessa? Você ainda precisa de sinais? Eu não preciso. Com a minha boca eu confesso, e com o meu coração eu creio que Ele ressuscitou. Quantos creem que Ele ressuscitou? Levante aí, levante, aplaude Ele nesse momento.